Talvez, o amor verdadeiro seja isso. Um eterno recomeço. Uma promessa silenciosa. Um outono que não acaba nunca, porque aprendeu a florescer em todas as estações. Costumo me referir sobre minha história como as estações de Laura. Sempre achei curioso como o tempo muda as pessoas, mas nunca pensei que ele mudaria tanto a mim. Meu nome é Laura, e por muito tempo acreditei que o amor era um lugar ao qual eu já não tinha mais passagem. Depois de um divórcio silencioso e anos dedicados ao trabalho, eu tinha me acostumado a viver em piloto automático, acordar, tomar café, e-mails, reuniões e silêncios. Até que um dia, sem aviso, o destino decidiu me tirar da rotina com uma delicadeza que só ele entende. Tudo começou numa tarde fria de agosto. Eu estava numa pequena livraria de rua, procurando um presente para uma amiga. Era um desses lugares que parecem feitos de tempo e poeira boa, cheirava a papel antigo e lembrança. Foi quando ouvi uma voz masculina, calma, perguntando atrás de mim: "Desculpe, você acredita que os livros escolhem a gente?" Virei-me, e ali estava Eduardo. Camisa de linho, barba por fazer, olhos castanhos que pareciam guardar histórias demais. Ele sorria de um jeito quase tímido, mas com uma confiança tranquila. "Acho que sim", respondi. "Alguns livros, e talvez algumas pessoas também." Ele riu, e foi assim que tudo começou, entre instantes e acasos. Nos encontramos novamente alguns dias depois, por coincidência, ou talvez não, no mesmo café ao lado da livraria. Ele me reconheceu, e dessa vez sentou à minha frente sem pedir permissão. "Parece que a vida anda com vontade de nos apresentar", disse ele, e eu não soube discordar. Falamos sobre livros, viagens, sobre como é difícil ser adulto e ainda acreditar em amor. Ele era fotógrafo, e via beleza nos detalhes que o resto do mundo ignorava: uma sombra na parede, o reflexo da chuva num vidro, um sorriso distraído. Com o tempo, começamos a nos encontrar mais. Às vezes, caminhávamos pela cidade sem rumo. Outras vezes, ficávamos horas conversando sobre tudo e nada. Eduardo tinha um jeito de me ouvir que desarmava qualquer defesa. Eu, que já não esperava mais ser vista, me senti olhada de verdade. Ele dizia que eu tinha o olhar de quem já havia amado com força. E eu dizia que ele tinha o olhar de quem ainda acreditava em recomeços. Nosso amor não nasceu de um impulso, mas de uma calma bonita. Um amor que não precisava ser gritado. Tinha cheiro de café fresco e vento frio, sabor de tardes lentas e risadas sem pressa. Um dia, ele me levou para fotografar as árvores do parque. O outono já começava a pintar as folhas, e o chão estava coberto de tons dourados. "Cada estação tem um jeito de contar a mesma história", ele disse, ajustando a câmera. "O segredo é aprender a escutar o que muda e o que fica." Olhei para ele e pensei: se o amor tiver estações, o nosso começou no outono. Mas, como toda estação, ele também mudou. Um dia, Eduardo me contou que tinha recebido um convite para uma exposição em Lisboa. Era uma oportunidade rara, o tipo de chance que não volta. Eu tentei sorrir, mas o coração apertou. "E você vai?" Perguntei, já sabendo a resposta. "Eu preciso ir. Mas não quero que isso seja um fim." Nos despedimos na mesma livraria onde tudo começou. Ele me entregou um envelope com uma fotografia dentro. Era uma imagem minha, distraída, olhando pela janela de um café. Atrás, uma frase escrita à mão: "O amor é o tempo que o coração decide guardar." Ele se foi antes que eu pudesse responder. Desde então, as estações continuaram mudando. Às vezes, vejo uma luz batendo no vidro, e parece a dele. Às vezes, abro um livro e encontro o cheiro do mesmo café. Eduardo se tornou parte das pequenas coisas, do som da chuva, do barulho das páginas, do silêncio das tardes. E eu aprendi que alguns amores não acabam, eles apenas mudam de estação, esperando o instante certo para florescer outra vez. Os dias ficaram mais curtos depois que Eduardo partiu. E o silêncio, o silêncio parecia ter voz. O inverno chegou de mansinho, com aquele vento frio que se infiltra nas frestas da alma. As ruas perderam cor, as árvores se despiram, e eu, sem perceber, passei a me despir também, de ilusões, de certezas, de planos. Ainda trabalhava no mesmo escritório, ainda tomava o mesmo café de sempre, mas tudo tinha um gosto diferente.
Às vezes, eu me pegava olhando pela janela, esperando por algo que eu mesma não sabia nomear. No fundo, esperava por ele. Durante semanas, tentei me convencer de que era melhor assim, que a distância era apenas mais uma forma de amor, que quem ama de verdade aprende a soltar. Mas o coração tem memória própria. E o meu, ainda pulsava no compasso da voz dele. Numa noite de domingo, enquanto organizava livros, encontrei um envelope com a fotografia que ele tinha me deixado. Toquei a imagem com cuidado, como se o papel pudesse devolver o calor da presença dele. E, pela primeira vez desde que ele se foi, chorei. Chorei sem pressa, sem medo, como quem finalmente entende que amar também é perder um pouco de si. Foi nesse mesmo inverno que algo inesperado aconteceu. Certo dia, ao sair do trabalho, parei diante da vitrine de uma galeria de arte recém-inaugurada. Lá dentro, reconheci imediatamente um nome: Eduardo Alves. Meu coração deu um salto. Entrei sem pensar. O lugar era pequeno, mas acolhedor, paredes brancas, luz suave, e dezenas de fotografias espalhadas como memórias suspensas. Em cada imagem, havia algo familiar: uma esquina da cidade, uma janela com flores, um olhar distraído. E então, lá estava eu. Numa das fotos, de perfil, segurando uma xícara de café. A legenda dizia: o instante antes da saudade. Fiquei parada ali, imóvel. A fotografia me fez entender que, mesmo longe, eu ainda vivia no olhar dele. Uma mulher se aproximou. Você é a moça da foto, não é? Eduardo falava muito sobre você. Disse que foi com você que ele aprendeu a esperar a luz certa. Senti o peito aquecer e doer ao mesmo tempo. Ele está aqui? Perguntei, quase sussurrando. Não. Foi para Lisboa há 2 meses, mas deixou um envelope para entregar caso você aparecesse. O coração disparou. Abri o envelope ali mesmo. Dentro, havia uma carta. A caligrafia dele, firme, reconhecível. Laura, às vezes o amor precisa de distância para aprender a respirar. Eu pensei que estava indo embora, mas na verdade estava indo em direção a nós, de outro jeito. Se o inverno te encontrar, lembre-se, é nele que o amor aprende a se proteger do frio. E se um dia as estações nos trouxerem de volta, prometo reconhecer você, mesmo que o tempo mude tudo. As palavras pareciam aquecer o ar ao meu redor. Guardei a carta no bolso e saí caminhando pela rua gelada. Naquele instante, percebi que o amor não tinha ido embora, ele apenas tinha mudado de forma. O inverno, com toda a sua solidão e silêncio, não veio para me tirar algo. Veio para me ensinar a esperar com calma. E, de alguma forma, eu soube, quando o frio passasse, algo novo viria junto com a próxima estação. Dizem que a primavera chega devagar. Primeiro no ar, depois no coração. E foi exatamente assim comigo. O inverno se despediu aos poucos, levando com ele o peso da espera. Quando percebi, as manhãs já estavam mais claras, as janelas abertas, e o cheiro de flor de laranjeira invadia a sala. Eu voltei a sorrir. Não por ter esquecido Eduardo, mas porque aprendi a lembrar dele sem dor. A saudade havia mudado de forma, deixara de ser ferida e se tornara memória bonita. Eu seguia minha rotina, mas com outro olhar. Comecei a caminhar mais, a fotografar as coisas simples, um costume que, de algum modo, ele me deixou como herança. E foi numa dessas caminhadas que a vida, mais uma vez, me surpreendeu. Era um sábado de sol. O parque estava cheio, e o céu parecia pintado à mão. Parei para fotografar uma árvore coberta de flores brancas, e, quando abaixei a câmera, vi um homem, de longe, parado sob a mesma árvore. O coração reconheceu antes dos olhos. Eduardo. Ele estava ali, com o mesmo casaco claro, a mesma postura calma, mas o olhar era outro, mais maduro, mais fundo, como quem viveu o suficiente para entender o que é perder e ainda assim permanecer. Por um instante, o mundo pareceu silenciar. Andei em direção a ele, devagar, tentando controlar o tremor das mãos. Quando parei à frente dele, não houve palavras. Apenas um sorriso, desses que vem de dentro, dos lugares que a saudade mora. Você voltou, eu disse, com a voz baixa, quase um sopro. Eu nunca fui de verdade, ele respondeu. Só precisei aprender a distância para entender o valor da presença. Nos sentamos num banco, sob o perfume das flores. A conversa foi calma, sem urgência.
Ele contou sobre Lisboa, sobre as exposições, sobre as noites em que tentava encontrar nas fotos o mesmo brilho que havia no meu olhar. Nunca encontrei, ele confessou. Acho que certas luzes só aparecem uma vez na vida. Fiquei em silêncio. Às vezes, não é preciso responder. O amor entende no olhar o que a boca hesita em dizer. Caminhamos pelo parque até o fim da tarde. O vento soprava leve, e tudo parecia suspenso, como se o tempo nos observasse, com medo de interromper. Antes de irmos embora, ele tirou algo do bolso. Era uma pequena fotografia. Nós dois, juntos, naquele mesmo outono, rindo sem perceber que o tempo nos esperava ali. Atrás dela, uma frase nova, escrita à mão. A primavera é o instante em que o amor se lembra do motivo pelo qual floresceu. Olhei para ele e senti o coração bater num ritmo conhecido, o mesmo de antes, mas mais sereno. E entendi que o reencontro não era o fim da espera, mas o começo de algo que o tempo havia preparado com cuidado. Ele me levou até o café onde tudo começou, como se o destino quisesse fechar um ciclo. O mesmo aroma, a mesma mesa junto à janela. Só nós dois, e o barulho suave das xícaras. Falamos sobre o futuro, mas sem planos. Apenas presença. Porque o amor, quando amadurece, deixa de precisar de promessas, basta existir no agora. Quando o sol começou a se pôr, ele segurou minha mão. Sabe, Laura, disse, olhando para mim com aquele olhar que ainda desarma o mundo. Talvez a gente tenha precisado passar pelo inverno para entender o valor da primavera. E se vier outro inverno? Perguntei. Ele sorriu. Então a gente aprende a se aquecer de novo. Saímos do café de mãos dadas, como quem volta para casa depois de um longo inverno. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não quis saber o que viria depois. Porque o amor, quando é verdadeiro, não precisa de certezas, apenas de coragem para florescer outra vez. O verão chegou como uma promessa. O ar tinha cheiro de mar, de sol e de recomeços. Depois do reencontro com Eduardo, a vida parecia finalmente ter encontrado seu ritmo, leve, simples e cheia de pequenas alegrias. Passamos a nos ver quase todos os dias, às vezes, sem combinar. Outras, com a pressa bonita de quem já esperou demais. Ele dizia que a vida tinha um novo gosto ao meu lado, e eu respondia que era o gosto da paz. Os dias se alongavam, o tempo parecia querer nos compensar por tudo que nos tirou antes. E, entre cafés, risadas e longos silêncios, fomos reconstruindo o que o inverno tinha adormecido. Um fim de tarde, ele me convidou para viajar. Quero te mostrar o lugar onde aprendi a ver o mundo através da luz, disse ele. Era uma pequena vila litorânea, a poucas horas da cidade. O tipo de lugar onde o tempo desacelera, e o vento tem cheiro de liberdade. A viagem foi curta, mas suficiente para transformar tudo. Lembro do carro cheio de música antiga, das janelas abertas e do vento brincando no meu cabelo. Eduardo dirigia com uma serenidade quase hipnótica. De vez em quando, olhava para mim e sorria, aquele sorriso silencioso, cheio de significados que só o amor entende. Chegamos ao entardecer. O céu estava dourado, o mar refletia tons de cobre e azul. Ele me levou até um farol antigo, isolado na ponta das rochas. Foi aqui que eu tirei minha primeira fotografia, contou. O lugar que me ensinou que a luz certa só aparece quando a gente aprende a esperar. Ficamos ali por horas, observando o sol descer devagar. Em algum momento, ele tirou a câmera da mochila e começou a me fotografar. Eu ria, fingia impaciência, mas, por dentro, sentia o coração bater com força. Por que me fotografa tanto? Perguntei, divertida. Porque quando te vejo, quero ter certeza de que o tempo não vai conseguir apagar isso, respondeu. A noite caiu. Fomos até uma pousada simples, de janelas abertas e lençóis brancos com cheiro de sal. Conversamos até tarde, sobre a vida, os medos, os caminhos que nos trouxeram até ali. Sabe o que eu percebi? Ele disse, deitado ao meu lado, olhando pro teto. Que o amor verdadeiro não é o que chega para bagunçar tudo, mas o que chega para colocar tudo no lugar. As palavras ficaram ecoando em mim. Naquele momento, percebi que não havia mais dúvida, nem pressa. Eu estava exatamente onde deveria estar. Nos dias seguintes, vivemos o tipo de amor que parece tirado de um livro antigo, simples, cheio de gestos pequenos. Tomávamos café na varanda, andávamos descalços na areia,
e às vezes ficávamos em silêncio, apenas olhando o mar. Mas o verão, com toda a sua beleza, também traz a lembrança de que nada é eterno. No último dia, enquanto arrumávamos as malas, o telefone dele tocou. Era uma ligação de Lisboa. Um convite para um projeto internacional, o maior da carreira. Ele desligou e ficou em silêncio. Eu entendi sem precisar perguntar: vai aceitar, não é? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Ele assentiu. É uma chance que eu esperei a vida toda, mas, dessa vez, não quero ir sem você. Meu coração parou. Lisboa? Perguntei. Sim, quero que vá comigo. Por alguns segundos, pensei em tudo o que deixaria para trás. O trabalho, os amigos, minha rotina. Mas, acima de tudo, pensei em nós dois, naquele farol, na fotografia, no tempo que nos uniu e separou tantas vezes. E se eu disser que não posso? Perguntei. Ele sorriu, com um olhar cheio de compreensão. Então eu espero. Como sempre esperei. Ficamos abraçados por um longo tempo, em silêncio. O som do mar parecia traduzir tudo que não conseguimos dizer. Na manhã seguinte, quando acordei, ele já estava de pé, olhando o horizonte pela janela. O sol nascia devagar, e a luz dourada desenhava o contorno do rosto dele. Foi então que percebi: amar alguém é, às vezes, deixar que ele siga o caminho que o destino traçou, mesmo que isso signifique seguir em direções diferentes por um tempo. Nos despedimos na estação, com o mesmo olhar que nos uniu tantas vezes. Nenhum dos dois disse adeus. Apenas um até logo, carregado de promessas silenciosas. Ele partiu, e eu fiquei ali, com o vento quente do verão tocando meu rosto, acreditando que, de alguma forma, o amor saberia o caminho de volta. Obrigada por ouvir até o fim. Que essa carta leve até você um pouco de amor e esperança. Até a próxima! Importante que saibam, as histórias narradas neste canal não são reais. Todas as tramas, personagens e emoções foram criados especialmente para este canal, com o objetivo de emocionar, inspirar e fazer sonhar.